Olá, boa noite. Um dia depois da chuva que deixou 2 pessoas mortas, moradores de Camaragibe começam a limpar as casas e lamentam os prejuízos. No Recife, voluntários doam alimentos e roupas para quem perdeu o pouco que tinha durante as chuvas. Em Goiânia, pátio de escola amanhece alagado e com peixes. A placa do veículo caiu nos alagamentos? Veja o que fazer. Natália Diello. O Detran está solicitando a ordem de emplacamento sem a necessidade de agendar e a gente vai explicar o que os motoristas devem fazer para regularizar a situação das placas e se livrar de multas. 2 homens são presos suspeitos de praticar sequestro relâmpago. As vítimas eram mulheres. E a preocupação das autoridades de saúde com os adultos que ainda não completaram a vacinação contra a Covid. Um dia depois da chuva que deixou 2 mortos em Camaragibe, moradores tentavam limpar as casas e recuperar o que restou. A Defesa Civil do município recebeu 25 chamados de deslizamentos de barreiras. 501 pessoas estão sendo abrigadas por parentes ou amigos. Em meio aos prejuízos, vizinhos encontram na união um caminho para recomeçar. Carlos era amigo de Nivaldo e contou que o vizinho evitava dormir em casa quando chovia. Felizmente, né, veio acontecer isso aí, né? Coisa que ninguém queria que acontecesse, né? Mas é uma dor para todo mundo, né? Nós aqui na bondade de Deus, né? Céu azul, tá todo mundo de luto, né? Nivaldo Pedro da Silva morava numa casa naquele ponto bem baixo, na comunidade Céu Azul, em Camaragibe, e morreu no deslizamento de barreira durante a forte chuva da madrugada de ontem. A Defesa Civil de Camaragibe vai avaliar a barreira e outras casas que também estão em áreas consideradas de risco. Nós colocamos as equipes da Defesa Civil aqui, que vão mapear a área, colocar lona nas áreas de risco e orientar as pessoas nas casas que estejam com alto risco para que elas, no período da chuva, possam ser desocupadas. Além de Nivaldo, uma adolescente morreu durante as chuvas. O estudante voltava da escola quando caiu em um bueiro e foi arrastado pela água. O jovem foi encontrado em um canal no centro da cidade e chegou a receber atendimento no hospital, mas não resistiu. Por toda a cidade, funcionários da limpeza urbana tiveram trabalho durante o dia de hoje. No loteamento São Paulo, que fica às margens do Rio das Pedrinhas, muita lama, pedaços de escombros e objetos espalhados. Eu vou aproveitar para não ser jogado fora, né? É um desperdício jogar esse material fora, né? Que dá para ser alimentado para os animais. Para a gente que é humano não dá, né? Mas para os animais dá para ser usado. Tainã ajudou na limpeza. A casa dela foi uma das mais atingidas. A água chegou quase no teto e só restou a cama. Subiu muito rápido mesmo. Em torno de 10 minutos, 15 minutos, no instante a água subiu, não tinha como retirar nada. Aí perdeu quase tudo. Nesta outra casa, a força da água derrubou a parede. Muita gente está contando com a solidariedade dos vizinhos e se abrigando em locais menos atingidos. Outros à espera de poder voltar para o imóvel e reconstruir a vida. Mas, infelizmente, nem todo mundo pode voltar para casa. Aqui era onde moravam Cristina e o filho dela, uma casa recém-construída, somente há 3 anos. O irmão de Cristina me contou que ficou aqui segurando a porta contra a força da água. Mas não foi por muito tempo. Logo, a porta cedeu, junto com todo o imóvel. A água estava com muita força, a água já estava aqui, ó, nessa altura assim, acima da cintura. E enchendo. Aí aqui começou a cavar uma cratera por baixo dos pés do meu irmão fez, sai daí de dentro que a casa vai cair. Eu fico triste porque eu não tenho condições, né? Olho assim e vejo, não tenho condições de nada, faz tempo que eu não trabalho. Aí é difícil, né? No loteamento Nazaré, Renata conta com a ajuda dos filhos para tentar voltar à rotina. Não deu para salvar quase nada. Agora o trabalho é braçal. Quem está te ajudando? Não, eu e os 3 meninos mesmo. Felizmente é assim. O que foi que você fez para ajudar a mamãe a organizar aqui? Eu queria lavar. Eu estava pegando as coisas com a minha mãe
e peguei um copo e joguei fora no lixo. Tá ajudando muito bem, viu, princesa? É, mas eu jogo tudo no lixo. Quando eu canso, eu deito um pouquinho. Várias pessoas perderam muitas coisas aqui, eu também perdi várias coisas, a geladeira caiu na água, o sofá também bateu água, não sei se eu vou conseguir resgatar ele, recuperar. E é muito triste essa situação. Apesar dos estragos, Dona Josefa não perde a fé. Você perdeu tudo, eu digo, eu não. Eu não perdi a fé em Deus nem a vontade de viver. E é lutando que se conquista. Sabedoria da Dona Josefa. E em Camaragibe tem um ponto de arrecadação de donativos. Fica na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica lá na rua 13 de maio, 54, no bairro do Timbi. Funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. Você pode levar roupas, alimentos, eletrodomésticos e produtos de higiene. Solidariedade também no Recife. Famílias que perderam pouco que tinham por causa das chuvas receberam hoje à tarde alimentos e roupas. Os voluntários da CUFA, a Central Única das Favelas, trouxeram alimentos para 200 famílias de Dois Unidos e da linha do Tiro, no Recife. No prato de quem perdeu o pouco que tinha, arroz e frango. Comida pronta, porque muitos que moram aqui não têm dinheiro para comprar gás de cozinha. Maria Elisa, de 22 anos, só conseguiu salvar a filha de 9 meses e os animais. Quase tudo foi arrastado pela força da água. Depois desse alagamento eu perdi tudo. Roupa da minha filha, documento, tudo. Só salvei a vida do meu gato e da minha cachorra, né? E só, minha geladeira já era, né? E eu tô vivendo na casa de uma colega minha, né? Porque eu fiquei com medo de ficar aqui, porque a água levou tudo. Quando eu vi a cômoda da minha filha indo embora, novinha, e até agora eu tô chorando, porque eu não sei o que eu vou fazer. Todos daqui moram ao lado do canal do Rio Morno. Este beco ficou com mais de 1 metro de água. Deu aqui na minha cintura, em mim. E estou com problema também de saúde. Estou para fazer uma cirurgia aí e eu vou me operar para voltar para cá, porque não tem onde eu ficar. Estou fazendo negócio aí para dormir na altura. A gente dorme nas alturas, mesmo não tendo morar, não tendo para onde ir. Aí tem que ficar assim mesmo, né? E bem perto do local onde aconteceu a distribuição de alimentos, onde alguns moradores foram prejudicados por causa do alagamento, nós encontramos aqui esta máquina a serviço da Prefeitura do Recife. Ela trabalha para desobstruir o canal do Rio Morno. Essa máquina está trabalhando agora. Agora, a chuva já passou. Se tivesse acontecido antes, a gente não estava passando pelo que a gente está passando hoje. Olha, muitas famílias aqui perderam muita coisa. Alimento, roupa de criança. E só faltaram perder a vida, minha gente. Nós procuramos a Enlurb para saber por que a limpeza do canal do Rio Morno não foi feita antes. A Enlurb disse que o trabalho executado no trecho do Rio Morno está dentro de uma programação elaborada previamente para a limpeza dos 99 canais que cortam a cidade. Disse ainda que o motivo do alagamento na área se deve a diversos fatores, como ocupação irregular das margens de rios e canais e as fortes chuvas. Sobre as doações, a CUFA quer continuar ajudando essas e outras famílias. Tem um telefone para informações de como doar: 98355-5069. 98355-5069. Agora, olha só o que estudantes encontraram hoje de manhã na escola. Depois da chuva, o pátio estava alagado e cheio de peixes. Um aluno encontrou também um guaiamum. Foi na Escola de Referência Ensino Médio Frei Campo Maior, em Ponta de Pedras, Goiânia. A Secretaria de Educação do Estado disse que a escola fica ao lado de um riacho que está com muito mato e lixo. A Secretaria disse ainda que em janeiro foi feito um serviço de drenagem no local, mas toda vez que chove forte, o riacho transborda. Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, a direção da escola pediu à Prefeitura de Goiânia a limpeza e captação da área. Nós procuramos a assessoria da Prefeitura de Goiânia, mas não tivemos uma resposta até agora. A direção da escola colocou os animais de volta no rio, no riacho, e também limpou o pátio. As atividades não foram interrompidas. Sempre quando chove, os alagamentos se repetem. E cenas como essas, de pessoas tentando passar pela água com carros e motos, são registradas. Essas imagens foram de ontem no Recife. Além do perigo, passar pelos alagamentos é prejuízo.
O carro pode quebrar, precisa ser empurrado e as placas também podem cair. E agora a gente vai trazer orientações para os motoristas que estão circulando sem a placa do veículo. Natália Dielu está num dos postos do Detran e traz para a gente as informações. Natália, boa noite para você. Qual que é o primeiro procedimento do motorista? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A primeira coisa a ser feita é procurar um dos pontos de atendimento do Detran. Pode ser a sede, que fica no bairro da Iputinga, ou pode ser as lojas de atendimento que tem nos shoppings, né? Como esta aqui, que fica no shopping Tacaruna. Aí, nesse local, o motorista vai solicitar a ordem de emplacamento, que custa R$ 40,61. Somente com essa ordem de emplacamento é que o motorista vai poder procurar uma loja de placas credenciada, né, pelo Detran, para colocar a placa. A gente ligou para algumas lojas e uma placa de carro está custando entre R$ 90 e R$ 100. Algumas lojas, elas oferecem desconto para quem colocar as duas placas. Informação importante, se o motorista perdeu a placa dianteira, se ele perdeu a placa da frente, aí ele pode pegar a ordem de emplacamento sem a necessidade de vistoria e procurar essa loja para colocar a placa. Mas se ele perdeu a placa traseira, aí, além da ordem de emplacamento, ele também precisa fazer a vistoria. Vistoria para veículos de até 9 lugares custa R$ 59,27. Para veículos com mais de 9 lugares, essa vistoria custa R$ 72,91. Os veículos que ainda estejam com a placa cinza, aí vai ser necessária a vistoria e colocação das duas placas do novo modelo Mercosul. O serviço para solicitar a ordem de emplacamento está sendo disponibilizado pelo Detran num período aí de 10 dias úteis, do dia 23 de março ao dia 5 de abril, para facilitar para os motoristas. Eles podem procurar esses pontos de atendimento sem a necessidade de agendamento. É importante dizer que essa é uma infração gravíssima, né, circular sem a placa, e pode dar 7 pontos na carteira, além de uma multa de R$ 293, Márcio. Natália Dielu ao vivo com informações aí para os motoristas. E quem passou hoje à tarde na Avenida 17 de Agosto, no bairro de Casa Forte, enfrentou engarrafamento. A caçamba de um caminhão bateu em galhos de uma árvore e parte do tronco caiu no veículo. Ninguém se feriu. A árvore fica na calçada. Muitos galhos e folhas ficaram na avenida e a Enlurb enviou uma equipe ao local. O trânsito precisou ser interrompido em uma das faixas da 17 de agosto, no sentido Casa Forte Centro. Agentes da CTTU orientaram os motoristas. Por volta das 4h30 da tarde, o trânsito foi liberado. Depois do intervalo, a prisão de 2 suspeitos de praticar sequestro relâmpago. As vítimas eram mulheres. E as orientações para quem precisa de atendimento nas agências do INSS. Os servidores entraram em greve. O ENE2 volta em instantes. Dois homens foram presos suspeitos de fazer parte de um grupo especializado em sequestro relâmpago. As vítimas eram mulheres. 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no sequestro relâmpago de uma nutricionista. Ela estava com o carro estacionado na frente de uma escola particular no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, quando foi levada por bandidos. Ela foi deixada em São Lourenço da Mata. Já o carro foi apreendido pela Polícia Militar no bairro da Iputinga, no Recife também, junto com uma pessoa que foi presa. O GOI, o Grupo de Operações Especiais, partiu para Camaragibe e Igaraçu, onde mais 2 pessoas foram presas. Essas 2 pessoas são consideradas os chefes da associação criminosa, que é de Camaragibe e é especializada em fazer sequestro relâmpago no Recife. Aqui com a gente o delegado Ivaldo Pereira, do GOI. Delegado, essa associação criminosa já está sendo investigada desde dezembro do ano passado. Sim, o GOI entrou nas investigações a partir do dia 10 de dezembro, né, quando eles realizaram o primeiro sequestro aqui no Recife. Nesse dia mesmo já conseguimos a prisão de 2 indivíduos que já em interrogatório já começaram a descrever a forma de atuação do grupo.
e já indicaram os 2 presos por nossa equipe nessa ação como os comandantes do grupo. Como é que essa associação criminosa realizava os sequestros relâmpagos? É um grupo complexo, né? Eles possuíam contas bancárias falsificadas, cartões de crédito falsificados, empresas falsificadas. A parte operacional de abordagem a vítimas ocorria quando a vítima ela estacionava seus veículos em locais desertos, estacionamentos com vaga mais afastada, né? A equipe ela escolhia o alvo, né, observando, principalmente quando os veículos não possuíam vidro fumê. Então eles escolhiam vítimas do sexo feminino, né, que estivessem sozinhas guiando carro de luxo. Então, para ele, essa pessoa possuía bens. Então, a partir daí, é realizada a abordagem, o veículo da vítima seguia com a parte da equipe para a realização da clonagem e a outra parte do grupo, né, passava a ameaçar a vítima, coagi-la, para que ela entregasse a senha do cartão de crédito, para que ela desbloqueasse seu aparelho celular, para que realizassem as transações via Pix e via cartão de crédito. Onde geralmente os sequestros aconteciam? Eles começaram essa forma de atuação na Várzea e na Iputinga. Quando nós realizamos 2 prisões, né, de membros da facção, eles mudaram de bairro e passaram a executar essas ações no bairro de Boa Viagem e no bairro de Setúbal. Em Paulista, um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de tentativa de feminicídio. O homem estava com a companheira em casa no Jardim Maranguape quando houve uma discussão. No local dá para ver uma porta quebrada. De acordo com a polícia, ele jogou álcool e ateou fogo na mulher que não aceitava o fim do relacionamento. Ao chegar no local, a equipe da PM viu os dois embarcando num carro de aplicativo para ir a uma UPA. Nesse momento, o homem foi preso. Ele não teve o nome divulgado. A mulher sofreu queimaduras no tórax e nas costas e está no Hospital da Restauração. O estado de saúde dela é considerado estável. E o G1 traz uma reportagem sobre a greve do INSS. No Recife, servidores aderiram à paralisação nacional e os atendimentos à população são afetados. Na agência do bairro de Santo Amaro, perícias foram realizadas pela manhã, mas as pessoas foram orientadas a remarcar os atendimentos pelo 135 ou então pelo site ou aplicativo Meu INSS. Você encontra outros detalhes, tudo em detalhes, aqui no G1 Pernambuco. Pela Copa do Nordeste, o Sport derrotou o CSA nos pênaltis fora de casa e avançou para a semifinal. A capital alagoana também foi atingida por fortes chuvas. Com isso, o gramado do Rei Pelé estava encharcado. Estava difícil a bola rolar, mas quando tinha lance de perigo contra o Sport, Maílson estava lá para salvar. Ao fim dos 90 minutos, 0-0. A vaga teve que ser definida nos pênaltis e foi aí que o goleiro rubro-negro virou protagonista. O time pernambucano converteu todas as suas cobranças e Maílson pegou 3 pênaltis. Foi o herói da classificação do Sport, que espera agora o vencedor de Ceará e CRB. E goleiro do Leão sendo herói nos pênaltis, isso lembra um grande ídolo rubro-negro, Magrão, que mandou um recado para o seu sucessor. Fala, Maílson, tudo bom? Estou passando aí primeiramente para dar os parabéns para você, para o Sport, especialmente a você que ontem fez 3 defesas importantíssimas, na penalidade. E vamos rumo mais um título da Copa do Nordeste. Em instantes, a preocupação das autoridades de saúde com a baixa procura dos adultos para tomar a segunda dose ou então a dose de reforço da vacina contra a Covid. O ENE2 volta já. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Pernambuco. Ele participou de um evento para marcar o início da construção de uma escola de formação de sargentos do Exército. O presidente foi recebido com honras militares. Cerca de 300 convidados, entre autoridades civis, militares e parentes, participaram da cerimônia. Este grupo de apoiadores veio ver o presidente, mas não pôde entrar e se concentrou do lado de fora do local do evento. Já os convidados aproveitaram para tirar fotos e cantaram o hino do Exército. A inauguração da pedra fundamental da construção da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército foi ao pé da letra. Uma pedra gigante retirada do Monte das Tabocas
local histórico onde os portugueses venceram os holandeses em 1645, foi descerrada pelo presidente. No discurso, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, explicou que a escolha de Pernambuco como endereço da nova escola foi resultado de 2 anos de estudos e que será uma das mais modernas do país. Materializamos a importância que a instituição confere à formação de seus quadros. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Escola de Sargentos vai centralizar e melhorar a formação dos militares. Aqui juntam-se 3 escolas e 15 cursos do Brasil. Obviamente, a instrução melhor centralizada será melhor administrada. O lançamento da pedra fundamental é um ato simbólico, o primeiro passo. O início da construção com tijolo e cimento só daqui a 2 anos. E escola pronta com 2.400 alunos só em uma década. O que se espera é uma grande transformação aqui na região, com o surgimento de uma pequena cidade com 7.000 moradores. A obra de R$1 bilhão será executada pelo próprio Exército. Vamos estar próximos do nascimento, do berço do Exército Brasileiro, da própria nacionalidade brasileira. Vai ser um passo muito importante na melhoria dos processos, na formação dos nossos sargentos. Para Pernambuco, é uma maneira de se inserir de maneira muito positiva na formação dos nossos militares e, inclusive, a gente tem a expectativa de ter um aumento de militares de origem aqui da região no nosso Exército. As escolas municipais de Igaraçu, aqui na região metropolitana, começaram hoje a vacinar contra a Covid crianças que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina. 54 escolas de Igaraçu vão receber a vacinação itinerante. O público-alvo são as crianças. Os pais também são bem-vindos e podem se vacinar. Até amanhã tem equipe da Secretaria de Saúde na Escola Municipal Antônio de Pádua Caraciolo. Aqui é só se vacinar depois voltar para a sala de aula. Os pais assinaram uma autorização para os filhos tomarem a vacina dentro da escola. O secretário de Saúde do município, Igor Moraes, disse que a estratégia tem sido muito bem sucedida, mas os pais que se negarem a assinar o documento serão procurados pelo Conselho Tutelar. A ideia é a gente vacinar e não colocar barreiras, sem agendamento e, mais uma vez, deixar ressaltado que todos os polos de vacinação continuam abertos. Se não conseguir vacinar na escola ou se não fizer parte dessa escola, pode procurar qualquer um dos nossos polos para garantir sua vacina e ficar protegido. Maria Laura tem 11 anos, estuda aqui de manhã e veio à tarde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Eu vou estar vacinada, vou estar protegida ainda, mas eu vou ter que tomar cuidado para não pegar. Tem muito adulto também precisando completar a vacinação. Mais de 600 mil pernambucanos estão com a dose de reforço atrasada. Para diminuir esse número, a Secretaria de Saúde pede ajuda às prefeituras. Fábio já estava imunizado com as 2 doses da vacina, mas teve Covid e precisou esperar para tomar a dose de reforço. De um mês, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, após contrair a infecção, Ele aproveitou a vacinação itinerante do Recife, que tem passado por diversos bairros para completar o ciclo vacinal. Mas em Pernambuco ainda falta muita gente garantir essa proteção. Só no Recife são mais de 364 mil pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço. No estado, são mais de 659 mil pessoas em 101 municípios com a dose de reforço em atraso. A superintendente de imunizações de Pernambuco, Ana Catarina de Mello, disse que o governo recomendou que as prefeituras facilitem o acesso das pessoas às vacinas, acabando, por exemplo, com os agendamentos. Nesse momento, a gente precisa, de fato, que acabem os agendamentos. Hoje a gente tem um grande volume de vacina, a gente precisa ampliar os locais de vacinação, precisamos ir para as áreas de difícil acesso,
para tentar vacinar o maior volume de pessoas e melhorar essa cobertura da dose de reforço. Lembrar que a vacina, 4, 5, 6 meses após o término das 2 primeiras doses, essa titulação de anticorpos ela cai, então você precisa dessa dose de reforço para manter essa alta proteção. Quando você tem ainda a transmissibilidade da doença, o vírus circulando, essa dose de reforço é que de fato vai garantir a não complicação e que não ocorra o óbito. Para as pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas que têm a imunidade baixa, além das 3 doses da vacina, é preciso tomar mais uma, a 4ª dose. Ela deve ser aplicada 4 meses depois da última dose, independentemente do fabricante da vacina. Os imunossuprimidos graves, eles precisam fazer 4 doses da vacina. Então, na verdade, o esquema básico dele é composto por 3 doses e aí ele faz mais uma dose de reforço. Então, ele precisa dessa 4ª dose, de fato, para manter a alta titulação de anticorpos. Então, pessoas que estão hoje em tratamento para quimioterapia e rádio, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas vivendo com HIV, pessoas que fazem a utilização de certas medicações precisam, de fato, fazer essa 4ª dose. Alcione está entre os considerados imunossuprimidos por causa do tratamento contra o câncer de mama. Ela aproveitou o ponto de vacinação itinerante em Jardim, São Paulo, para tomar a 4ª dose. Estava sabendo, porque eu procuro sempre me informar, já para não correr esse risco. Aí está tudo no prazo, tudo certinho, graças a Deus. A partir do momento que a gente é imunossuprimido, a gente tem a imunidade muito lá embaixo. Aí se pegar qualquer coisinha pode morrer. Então, é importante se imunizar sempre. Tudo que aparecer, fazer, procurar saber para poder não ficar doente, né? Não ficar pior depois. Em Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria de Saúde está em busca das pessoas que precisam tomar a 4ª dose e adotou algumas estratégias para facilitar o acesso delas à vacina. Quem faz hemodiálise, por exemplo, pode tomar a vacina dentro dos centros de tratamento. Sandro faz hemodiálise há 8 meses e tomou a 4ª dose no Centro de Tratamento Renal em Piedade. Quem rejeita tomar a 4ª dose, eu acho que está perdendo uma chance de vida. Eu, apesar de fazer diálise, eu não quero perder essa chance, não. Eu tomo a 4ª, a 5ª, como já disse. Quantas tiverem, eu quero e pretendo tomar. Saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever nossas reportagens a qualquer momento no Globoplay. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.